Bem, hoje eu estou recebendo aqui no programa Primeira Página o advogado Luiz Fernando Sacchetti, especialista em proteção patrimonial e também planejamento tributário. Muito obrigada, doutor Luiz Fernando, mais uma vez conosco aqui no programa Primeira Página. E hoje a gente vai abordar um tema que muita gente até não gosta de falar muito, né? É verdade, essa questão de herança, como é que ficam as coisas. Mas o importante hoje em dia, sem dúvida, é planejar também este assunto, quer dizer, deixar isso encaminhado. Boa noite. Exatamente. Primeiro, boa noite para você, boa noite para os nossos telespectadores. Realmente, hoje, como a gente estava conversando até no intervalo, se você não planejar como se dará a sucessão de uma família, hoje até a morte é fato tirador de imposto. E se você não planejar como vai se dar essa sucessão, não só nós teremos um aumento da carga tributária, como até uma possível briga de família. Então, nós recomendamos que a pessoa, o empresário, o pequeno, médio empresário, até o grande empresário, mas que ele planeje e se antecipe, para evitar uma briga entre sua família, seus filhos, sua esposa, e para que ele reduza também a carga tributária, que hoje, como eu falei e repito, até a morte é fato tirador de imposto. Pois é, e esse imposto chega a ser de quantos por cento sobre esse patrimônio? Ele chega até a 8% do patrimônio. É uma escala que vai, claro, de R$0 até R$150 mil, mas até 8% do patrimônio. Agora, 8% é salgado, né? 8% é complicado. Ali. É uma carga bem salgada, Se a gente colocar no papel, hoje em dia as empresas trabalham com uma margem pequena de lucro, 5, 6, 10% de lucro. Uma empresa que tem 15% de lucro é uma empresa muito rentável. E você colocar 8% de um patrimônio que você levou a vida inteira para constituir e entregar de bandeja para o fisco, realmente dói. E a partir disso, quais são as alternativas então? O senhor fala aí de programação, né? O que deve ser feito neste primeiro momento? Se as pessoas já estão numa situação como essa, querem pensar sobre isso, um assunto interessante, busca o quê? A ajuda de um advogado, de um especialista? Sem dúvida nenhuma, como é um assunto complexo, é recomendável que a pessoa seja auxiliada por um especialista, por um advogado que atue na área, para que ele possa analisar. Por quê? Porque para o planejamento, seja planejamento tributário ou sucessório, não existe regra pronta. Não existe uma regra que eu posso pegar e aplicar em todo caso. Cada caso vai ter uma solução. Por exemplo, a gente pode citar aqui, acho que é muito comum aqui em Florianópolis, os pequenos empresários têm muitos imóveis, que têm aluguéis, que vivem de renda, complementam a renda de um pequeno negócio com a renda de aluguéis. Nesse caso, a gente tem uma especialização de negócios na empresa. Ele tem um negócio que é o aluguel e ele tem um negócio que pode ser uma pequena venda. Então, diante dessa existência desses negócios distintos, o recomendável é que ele crie pessoas jurídicas diferentes para administrar esses negócios. E para organizar. Para organizar, porque além de organizar, ele vai ter até uma economia tributária. Porque eu tenho um negócio que gera muita despesa, que a gente for colocar uma venda, um mercado, e eu tenho um negócio que pode gerar pouca despesa, que é a renda de aluguel. Muitas vezes o inquilino já arca com várias despesas. Então, constituindo essas pessoas jurídicas, esses negócios estarão sendo especializados. E, paralelamente, juntamente, cria-se uma pessoa jurídica acima desses negócios, que será dona dessas empresas abaixo. No momento do evento morte, a única coisa que vai ser objeto de sucessão serão as cotas da pessoa jurídica que administrava. Então, nós temos uma facilitação dessa sucessão e até a sucessão pelo valor das cotas da pessoa jurídica. E os empresários estão realmente se voltando para isso? Já existe esse olhar mais realmente direcionado a isso, com essa preocupação com relação ao patrimônio? Quais são as experiências aqui em Florianópolis, em Santa Catarina? Olha, assim, por óbvio, sem citar dados, nós temos alguns empresários que têm nos procurado de grupos empresariais. É claro que o empresário que procura, um planejamento desse é o empresário de empresas de médio porte. Porque, como eu falei, esse empresário tem se especializado no passar dos tempos e tem visto que, como a carga tributária é muito alta, qualquer economia que ele tenha é uma economia bem-vinda. E esses empresários têm notado que, até para organizar a sua família e planejar a morte, é importante uma sucessão. Um exemplo que eu dou aqui é um caso que nós tivemos há pouco. Nós fomos chamados por um empresário que queria o seguinte: olha, eu já tenho aqui uma pré-avaliação, um mapinha do que eu quero. E eu quero só que vocês avaliem, eu não quero nem que vocês deem muita opinião, até temendo ter valor de honorários, coisa e tal, mas uma análise descompromissada nós fizemos. E a resposta que nós demos para ele foi a seguinte: olha,
da forma como você colocou essa estrutura, se numa eventual sucessão, falecendo o patriarca e a matriarca, e o filho mais velho, quem vai administrar todo o negócio será a esposa do filho mais velho, que não pertence nem à família. Essa é uma posição válida para vocês? Não, nós queremos que os filhos administrem a empresa. Só que não atentando para os ditames até do Código Civil, que trata regime de bens e sucessão, o controle do grupo empresarial estava sendo dado para uma pessoa estranha à família, que nós éramos obrigados a perguntar para eles, essa era uma decisão deles ou não? E no caso não era. E essa questão da criação do holding patrimonial, é isso? Exatamente. No caso, eles estavam constituindo uma holding patrimonial que administraria todos os bens da família e as empresas que a família possuía, certo? E nesse caso, além da construção dessa holding, havia também a análise da carga tributária incidente na construção dessa holding. Como é que eles fariam? Era a pergunta deles. Vamos integralizar com bens, com patrimônio, com as empresas? E a nossa análise foi, avaliando todas as empresas, era um grupo empresarial grande, envolvia segmentos de mercado diferentes. Então, como é que fariam? Seriam construídas as cotas ou não? De que empresa seria feito isso? Que empresa adquiriria as cotas das outras empresas? E por aí afora. Então, por isso que é importante mesmo ter essa orientação, né? E também comentavas aqui antes da entrevista que 65% das empresas não sobrevivem à segunda geração. Então, por isso que é importante também essa preocupação de quem vai tocar o negócio. Exatamente. Depois, no caso aí de uma morte, né? De alguém que está no comando. Exatamente. A pergunta que nós fazemos para os empresários que nos procuram é a seguinte, olha, hipoteticamente falando, falecendo hoje o patriarca e a matriarca da família, quem vai administrar a empresa na segunda-feira? E muitos não sabem responder. Não, acho que vai ser meu filho mais velho, não, acho que vai ser meu filho mais novo. Aí vem a dúvida, mas talvez o filho mais velho não tenha buscado um outro futuro, talvez ele tenha buscado uma carreira artística e vai ser o filho mais novo. Sem esse planejamento, os empresários eles podem colocar, digamos assim, uma vida curta na sucessão empresarial. E esse dado é Santa Catarina ou Brasil? Não, Brasil. 65%. É um dado brasileiro, uma associação brasileira que avalia digamos assim, o direito sucessório como um todo, e eles chegaram a essa conclusão, que 65% das empresas não sobrevivem à segunda geração da família. Por razões diversas, seja por vocação... O índice é alto, né? Sim, o índice é altíssimo. E Quer dizer, toda uma história, uma trajetória que fica aí ameaçada. Né? Sim, o empresário... Sem comando. Nós temos um empresário, nós sempre falamos para o empresário ele é empreendedor. Ele sabe fazer um negócio, ele sabe, digamos assim, um empresário que se dedica à venda de calçados, ele entende do produto dele, do calçado. E ele não se preocupa com os detalhes jurídicos de sucessão, administração da empresa, organização societária. E esses detalhes podem ser fundamentais para o futuro da empresa após o falecimento dele. E o empresário, você pergunta para o empresário, mas não é nem uma pergunta, mas é uma resposta óbvia. Para quem você está construindo esse patrimônio? A resposta de todos é para minha família. Então ele tem que buscar proteger esse patrimônio que ele está construindo para a sua família. E muitas vezes essa decisão passa por definição de um terceiro para administrar o patrimônio, quando talvez os filhos não tenham vocação, ou sabidamente não tenham vocação, ou de um terceiro para mediar conflitos entre a família, ou até passa pela decisão dele de definir, olha, sabendo que o meu filho do meio, hipoteticamente falando, sabe administrar, então eu vou definir que ele administrará, porém, os demais filhos receberão o mesmo quinhão de lucros e por aí afora. E isso deve ser feito quanto antes, não é? Porque às vezes as pessoas podem ser surpreendidas, então isso deve ser como prioridade, né? Isso deve ser feito com antecedência. Eu até, citando um colega meu que disse que nós não precisamos e não devemos esperar um momento ruim para tomar as decisões. É importante tomar as decisões quando tudo está bem. Por quê? Porque nós conseguimos tomar as decisões de forma fria e não colocando as emoções em jogo. Então é importante planejar e se antecipar. Se antecipar para evitar tanta carga tributária como eventuais desígnios da vida.